Para falar do indígena de modo geral, é necessário analisar registros históricos que contemplem a riqueza cultural desse povo, desde os primórdios de sua existência. É importante remeter à chegada do europeu para entender como isso ocasionou mudanças no viver dos indígenas e de que forma essas mudanças refletem na vida e na cultura desse povo até hoje. Antes de chegar o europeu, não existia essa concepção de dizer que eles são índios, que eles não são índios. Eles eram pessoas que viviam aqui na região, independente de conhecimento, que essa terra aqui era deles, essa terra aqui não era. Não existia esse conceito de posse da terra. Até a frase que é atribuída a Sepete Araju, né, das guerras guaraníticas, né, diz, essa terra tem dono. Eu acredito que tem que ter um pouco de reflexão sobre essa frase, porque ele não existia esse conceito, né? Apesar que ele já estava bem familiarizado com os jesuítas, né? Com esse modo de vida que de certa forma os influenciou. Então é possível que essa fala tenha sido dele, mas não seja exatamente autêntica pela raiz e pelos preceitos indígenas, né? Então, como foi dito, a gente tem que remontar a 1600, 1700, que quando chegaram essas pessoas aqui para evangelizar, para poder mostrar para as pessoas a fé cristã, né, e assim poder assimilá-los culturalmente, né, o que acontece? Chegaram essas pessoas e os denominaram como índios. Antes eles eram, nós somos guaranis, nós somos tribo essa, tribo aquela, vivemos na terra do lado de cá do rio, tem outra tribo que vive do outro lado, né? Não existia essa classificação, dizer, não, eu sou índio, tu é europeu. Eles nem sabiam o que era europeu para início de conversa, né? E o outro detalhe que a gente tem que ver é que, assim, se a gente for analisar os vestígios arqueológicos, a gente percebe ocupação humana aqui há pelo menos 4.000 anos atrás. Hoje em dia, em todos os cantos do Brasil, que luta que a gente mais enfrenta, não somos eu, mas muitos meus parentes, povos indígenas guarani, estão enfrentando mais dificuldade é a demarcação das terras. Isso é não só povos guarani, mas todos os povos, né? Por exemplo, Skangang, Guarani, Xoclé e outros povos. Ainda essa luta ainda sempre segue, né? Porque a autoridade não quer reconhecer. Isso que os povos indígenas passam muito ainda até agora nas aldeias, porque tem muitas aldeias que ainda não é remarcadas, que precisa ter remarcação para poder nós manter nossa cultura, para manter a nossa tradição, nossas línguas, né? Então, nesse sentido, em todos os estados do canto do Brasil estão lutando sobre isso, né? Nos primeiros anos da segunda década do ano 2000, a gente percebe o quê? Que o indígena, os remanescentes desses povos, porque o modo de vida deles, por mais que ainda não esteja totalmente inserido na sociedade, ele não é mais o mesmo daquele comportamento que eles tinham da época da chegada dos jesuítas. Muito mudou, muito foi inserido e não é mais o mesmo indígena. Para não perder a nossa cultura, a gente sempre mantém ouvindo o mais velho, né? Porque muitos antigamente contavam uma história, como que era a gente viveu, né? E essa modernização também não afeta muito, por causa tem algumas que vai para a escola, através da comunicação de celulares também a gente tem uns amigos que podem nos ajudar, como redes sociais também algumas vezes ajuda e algumas vezes não também, mas com o tempo a gente vai se adaptando, né? A gente tem diversas atitudes e iniciativas que impactaram negativamente de forma direta os povos que aqui viviam antes desses fluxos migratórios mais intensos, né? Um deles era a figura do bugreiro, né, que era com essa denominação que dava os indígenas, né, chamavam-nos de bugres, né? O que acontecia? Contratavam uma pessoa para caçar os índios, né? E não era caçar para captura, era caçar para extermínio, né? Então, e essa pessoa, ela recebia o pagamento, né, conforme cada par de orelhas ela apresentava.
Não importava se era orelhas de infantes, de adultos ou de idosos. Ela tinha que apresentar cada par de orelhas equivalia a um preço per capita que ele recebia de pagamento, né? Esse era um dos métodos de se apoderar da terra. Se a gente falar de bugre, vai ser muitas pessoas ser ofendidas, né? Então, porque nós somos indígenas, temos etnia, né? Através de chamar de bugres, chama de etnia por etnia, né? Por que tem cada etnia, né? Italianos, alemães, como eu falei, italiano, alemão, né? Polonês, eles se chamam por etnias. Por que nós indígenas não podemos ser chamados por nossa etnia também? De Guarani, de Cangangue, Charrua, Xoclém. Porque nós temos etnias, somos indígenas, temos ainda a cultura a mostrar, temos valor ainda para mostrar para os que não é indígena, para ter conhecimento também sobre isso.